Muito bem, nosso programa Inclusão em Foco de hoje está trazendo duas convidadas que eu tenho certeza que você acompanha o nosso programa, vai gostar muito. Eu vou conversar agora com a Adriana Araújo e com Maju Araújo. A Adriana é mãe da Maju, uma jovem que tem a trissomia do cromossomo 21 ou a síndrome de Down, mas que isso não foi e não está sendo barreira para ela. Ela é uma modelo internacional, já desfilou em Londres, em Milão, em várias partes do Brasil, e com certeza é uma experiência viva de que as pessoas com deficiência têm o seu espaço garantido por lei, mas principalmente têm o seu espaço porque todos nós temos condição, né, de ter uma vida plena quando nós somos muito bem cuidados, quando nós recebemos os estímulos, enfim, a gente vai saber um pouco mais sobre isso a partir de agora. E eu quero começar a nossa entrevista com a Adriana, a mãe da Maju. Adriana, quando você olha para a trajetória da sua filha, né, o que você vê, o quanto ela inspira pessoas no Brasil que tem a T21, e que lembranças, né, você tem do começo dessa caminhada? A primeira lembrança que veio à minha mente foi que naquele momento eu senti medo, insegurança. Eu nem sabia que existia uma força tão grande dentro de mim, mas naquele dia eu decidi que a síndrome de Down não estaria acima da Maju, mas que a Maju seria a protagonista da história da vida dela. Independente dos olhares humanos, independente das circunstâncias. Deus já tinha me preparado e preparado toda a minha família para essa trajetória, né. Então quando eu lembro, eh, desse início, né, de construção, eu lembro dessa trajetória que foi, assim, sem dúvidas, um divisor de águas na nossa vida como família. Quais foram os principais desafios para você, como mãe, enfrentou para garantir que a Maju tivesse acesso às mesmas oportunidades que outras crianças? Sem dúvida, os maiores desafios foram quebrar portas que nem a gente ainda tinha acessado. Quando eu falo isso, eu falo da primeira infância da Maju, porque o ambiente que era para acolher e incluir foi o primeiro ambiente a excluir a minha filha. Então foi um desafio muito grande, porque ali eu comecei a ver o preconceito velado. E isso é muito triste para uma mãe, para uma família. Você O ambiente que era para acolher, um ambiente que era para você se sentir de verdade inserido dentro da sociedade, foi o primeiro ambiente a excluir. Então, sem dúvidas, nessa minha trajetória, nessa nossa trajetória, esse foi um dos momentos mais delicados na trajetória da Maju como parte da sociedade. A Maju se tornou símbolo de autonomia e de potencial. Que tipo de transformação você observa na sociedade e nas famílias depois da visibilidade que ela conquistou? Eu vejo famílias mais esperançosas, eu vejo empresas revendo os seus conceitos sobre padrões. Então, o papel da Maju, com certeza, foi importante nesse lugar de fala, que é quebrar essa barreira do capacitismo e do preconceito por falta de convivência. Nós temos aí no Rio de Janeiro a Lei Maju de Araújo, que representa uma importante conquista de inclusão. Como que surgiu essa ideia da lei? O que simboliza para você, especialmente, essa Lei Maju de Araújo? A Lei Maju de Araújo veio de uma dor real, de uma dor de uma pessoa que só estava fazendo o papel dela como cidadã, vivendo, trabalhando, existindo. E quando a Maju começou a fazer esse trabalho dentro da plataforma, né, que são as redes sociais, ela começou a causar algum incômodo, né. Então esse incômodo começou a nos atingir de uma forma que acendeu alertas na nossa vida de que a gente não poderia se calar diante de tantos ataques virtuais. Então a Lei Maju de Araújo surgiu através de uma dor. E essa dor se transformou na Lei Maju de Araújo. A gente entende que o nosso papel, né, por ser voz, a gente não poderia silenciar algo tão importante na carreira dela, porque realmente teve um momento que parou,
mas a gente entendeu um legado através desses ataques virtuais, que ali seria um momento da gente poder ajudar outras pessoas a terem coragem de se apresentarem, de viver, de serem elas. Então, a Lei Maju de Araújo ela veio para defender os direitos das pessoas com deficiência dentro das plataformas virtuais. A Maju também conquistou espaço no mundo da moda. Ela representa o Brasil internacionalmente. Como é que foi acompanhar essa ascensão da Maju? Sem dúvidas, foi um dos maiores desafios na nossa história. Eu tive que abrir mão e deixar a Maju voar. Foi um dos momentos mais marcantes na nossa vida, tanto eu como mãe, como da minha família. E foi tão lindo, porque ali a gente marcou a história. Nós quebramos tantos olhares, né? Eu costumo dizer que a gente furou bolhas. E quando a gente fura bolhas, você começa a mexer em coisas estruturais, né? Você começa a quebrar padrões. Então foi importante abrir mão dessa super proteção da Maju e deixar a Maju voar. E foi lindo, foi um dos momentos mais marcantes na história da Maju, ela desfilar na Semana de Moda da Itália, Milano Fashion Week. O que você mais gostaria que a sociedade compreendesse em relação às pessoas com T21, a síndrome de Down e suas capacidades? A pessoa com síndrome de Down, ela não precisa ser extraordinária, ela só precisa ser protagonista da sua própria vida. E quando você entende isso, você entende uma potência que existe dentro dessas pessoas que é lindo de ver. Elas conseguem exercer o papel delas como qualquer outro ser humano. Então, sem dúvidas, a oportunidade ela faz toda a diferença na vida da pessoa com síndrome de Down. Adriana, sabemos que o dia a dia é feito de pequenos gestos e superações. Que momentos simples do dia a dia te fazem sentir orgulho da Maju? Sem dúvidas, é a sensibilidade que a Maju tem de perceber ao redor a necessidade de cada um naquele momento. Então, quando eu olho para Maria Júlia, eu lembro dela como um ser humano incrível, um ser humano que se preocupa, que se doa. E isso é uma característica dela, porque as pessoas também têm um pensamento muito preconceituoso de achar que as pessoas com síndrome de Down são todas iguais, e não são. Cada uma tem a sua característica particular. E a da Maju é essa, ela é acolhedora, ela é uma pessoa sensível aos sinais. Então, essa sensibilidade dela é a que mais me cativa. Que mensagem você deixaria para outras mães que estão começando agora uma jornada parecida com a sua, criando filhos com T21? Diagnóstico não define destino. Por quê? Desde o início, me disseram que a Maju não seria capaz. Muitas pessoas que passaram pela nossa vida e pessoas que eram para nos acolher, médicos, especialistas, não colocaram muita fé, né, no processo de desenvolvimento da Maju. Então, o meu papel como mãe, o nosso papel como pai, como família, sem dúvidas, é de ajudar essa pessoa a ser inserida no mercado de trabalho, a ser inserida na escola, lutar pelos direitos dos seus filhos, porque sozinhos é mais difícil eles caminharem, mas se a gente, como família, caminhar lado a lado, né, direcionando eles dentro daquilo que eles escolheram para ser, é claro, respeitando sempre a identidade desse indivíduo, esse com certeza vai ser um dos caminhos de sucesso, porque eu respeitei a Maju, independente do que a sociedade ditava, né? Que a Maju estava fora do padrão, a Maju com síndrome de Down, imagina ela dentro de uma passarela importante de semana de moda. Então é importante a gente acreditar e ficar atento aos sinais. Esse, para mim, foi um dos detalhes mais importantes, né? Foi a gente estar atentos aos detalhes, aos sinais. Então, assim, e ver, né, o quanto esse indivíduo consegue desenvolver.
porque eles têm que estar felizes, né? Assim como a gente, né, dentro do nosso trabalho, a gente consegue se desenvolver melhor porque nós estamos fazendo aquilo que a gente ama, que é o nosso propósito de vida. Graças a Deus a gente conseguiu, junto com a história da Maju, também transformar a nossa história, porque a gente estava ocupando espaços que não deixavam a gente feliz plenamente. E a história da Maju trouxe esse impacto para dentro da nossa família, tanto minha quanto das minhas filhas, como também do pai da Maju. Então, para mim, foi muito importante respeitar o processo, respeitar o tempo da Maju e ajudá-la como mãe, como família, a ela estar no ambiente que ela se sentia confortável e se sente confortável. Obrigado, Adriana, pela sua participação, mas não sai daí não que você vai participar com a gente, participar com a Maju também ainda dessa nossa entrevista que segue logo após um rápido intervalo. Muito bem, o nosso programa Inclusão em Foco está de volta e agora eu vou ter o prazer de conversar, de ter a participação do nosso programa da Maju de Araújo. E eu vou contar com a participação da Adriana com a gente também nessa entrevista para que a gente possa trazer para você, o nosso ouvinte, o nosso telespectador, você que está aí no YouTube, no Facebook, acompanhando o nosso programa, né? Inicialmente, Maju, como é que é a sua rotina hoje, né? Conta pra gente como é um dia a dia normal na sua vida. Ai, a Maju, o que que você gosta de fazer? Quando você acorda, o que que você faz? Minha faz tapioca, Tapioca, mais o que, Maria Júlia? pepita, Ah, ela gosta de fazer sucos. E depois disso você faz o quê? Você arruma a casa, mais o quê? eu arrumo em casa, cama e louça e spray, tudo, limpei espelho e também parou também limpar e corto, tem tudo. Ah, ela disse que ela faz tudo. Aí, toque, mandei estudo, capalo, foto, vídeo e desfilei. Nossa, ela faz muita coisa. Bastante, né, Maju? Sim, Você se tornou uma modelo internacional, você já viajou por esse mundo para desfilar. Conta pra gente qual foi o momento mais emocionante dessa sua carreira até agora. desfilei, não. Gente, foi um dos momentos muito importantes, assim, na carreira da Maju, né, filha? Essa passagem dela na Milano Fashion Week fez toda a diferença na sua carreira, né? Sim, mãe. Foi lindo! Sim, Muito bem, Maju. Além do trabalho, né, evidentemente que você ama fazer isso que você faz. O que mais você gosta, né, de fazer no seu tempo livre? eu amo dançar, fotos, filme, pipoca, arte. Na verdade, gente, ela ama fazer desenhos. Maju, se você pudesse dar um conselho para uma pessoa que tenha T21, como você tem, e que sonham realizar esses sonhos, né? O que você poderia dizer, que mensagem você deixaria para ela? Você pode, você consegue, você forte, tenha fé. Tchau! Eu conversei com Maju de Araújo, modelo com a trissomia do cromossomo 21, a síndrome de Down, que representa o Brasil internacionalmente nesta área aí de beleza, de moda, e também com a Adriana Araújo, a mãe da Maju. Tenho certeza que você gostou e agradeço, e não se esqueça, nossa programação continua e tem muita coisa boa aqui no nosso programa Inclusão em Foco. Continue ligado aqui na Mega Rádio.